Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas. Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pelo Goiás é Mais TV, aqui tendo a direção do nosso querido amigo Lucimar Faria, da produtora TC Multimídia. Quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores que têm sido instrumentos de Deus para a propagação da palavra do Senhor. Dentre eles, a QS Seguros, a sanduicheria Medmax e os demais queridos irmãos, amigos, o seu nome virão nos créditos finais do nosso programa. Eu quero agradecer porque Deus tem nos dado a oportunidade, nesses dias, nós expormos o Sermão do Monte, fazendo assim uma série de exposições no Sermão do Monte. Hoje nós vamos expor o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 11. Vamos ler desde o primeiro versículo, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Vamos lermos até o versículo 10 e vamos fazer a exposição somente do versículo 10. E no nosso próximo programa faremos exposição do verso 11 e o versículo de número 12. Vamos orar, colocar a nossa vida, a sua vida diante de Deus, para que Deus em Cristo console o nosso coração, nos sustente, nos fortaleça e derrame a sua paz nesses tempos de aflições. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, pela bênção gloriosa e oportunidade de nós estarmos, ó Deus, expondo a Tua palavra. Ó Deus, que os meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, ó Deus, que têm assistido o programa Boas Novas, que têm ouvido, ó Deus, a Tua palavra, sejam edificados por essa palavra. Que a graça, a glória e o poder do Senhor, meu Deus, venha sobre essas pessoas. Pessoas que estão em luta, em dores, em conflitos, em aflições, ou sofrendo, ó Deus, ou passando por momentos de dificuldades ou de luto na sua vida. Assim, ó Deus, peço também, Pai, que o Senhor nos dê iluminação, entendimento na Tua palavra, para que, ó Deus, assim as pessoas possam ser edificadas pelas Escrituras. Eu oro, ó Deus, agradecido por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você já parou para pensar, para fazer uma avaliação? Eu te convido para fazer uma avaliação histórica acerca de muitos personagens da nossa história, ou personagens que nós podemos colocar a partir dos dias de Jesus, passando pela que nós chamamos da igreja primitiva e passando pelos pais da igreja, que correspondem então aos primeiros séculos do cristianismo, e andando mais um pouquinho na nossa história contemporânea, você vai perceber e conhecer acerca de muitos personagens que foram marcantes na história, mas que sofreram injustiças, mas que em algum momento da vida eles sofreram por fazer o bem, por amar as pessoas, por cuidar das pessoas, por viver um evangelho diferenciado, por ter uma conduta e uma postura
de forma que a sua conduta e a sua postura incomodou ou incomodava as pessoas. Se você puder olhar comigo dentro da perspectiva do Velho Testamento, a vida dos profetas, por exemplo. Jeremias, para mim, é um grande exemplo de um homem que amou a sua nação, que proclamou a palavra de Deus. O ministério de Jeremias foi um ministério de mais ou menos 50 anos, pregando a palavra de Deus, anunciando o juízo de Deus, anunciando, levando palavra de arrependimento, para que as pessoas se voltassem para Deus. Mas você, ao ler as lamentações de Jeremias e o seu próprio livro, as suas profecias, ele foi maltratado pelos sacerdotes, ele foi maltratado pelos seus contemporâneos, foi maltratado pelos seus patrícios, e ele então expressa o seu lamento e a sua dor diante de tantas injustiças que ele sofrera. Quando nós olhamos também para o ministério de Jesus Cristo, ele amou, cuidou de pessoas, abraçou pessoas. Jesus foi aquele que nós chamamos de contracultura. A mensagem de Jesus era mensagem de amor, de paz, de amar o inimigo, de orar por aqueles que eram perseguidores. E Jesus Cristo deu demonstrações claras na sua vida, com o seu ministério, acerca de fazer a vontade de Deus, cumprir um propósito de Deus nessa vida, mas mesmo assim não ser compreendido por muitos, ser rejeitado por muitos, rejeitados pelos religiosos da época, rejeitado pelos políticos, por aqueles que detinham o poder civil e o poder religioso da época. Jesus foi rejeitado. Posteriormente, nós deparamos com o nosso querido Estevão, o primeiro mártir, né? Ou melhor dizendo, o primeiro mártir que nós chamamos do cristianismo, capítulo 6, capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, em que Estevão estava curando pessoas, pregando, anunciando pessoas, anunciando a palavra de Deus. E Estevão foi duramente criticado, confrontado, a ponto de Estevão ser apedrejado. Já no período que nós chamamos o período dos pais da igreja, você tem uma série de homens de Deus, como Policarpo, foi um homem que foi levado à fogueira pela sua fé, pela sua esperança em Jesus Cristo. E a própria narrativa também apostólica, na primeira epístola de Pedro, acerca dos irmãos da Capadócia, Ásia, Bitínia, aqueles irmãos que foram dispersos por causa da sua fé. No nosso período contemporâneo, nós nos deparamos com figura como a de Mahatma Gandhi, um homem que amou o seu povo, que cuidou da sua nação, que lutou contra a opressão de um império, né, a ponto de dizer que amava o Cristo, mas não concordava com o cristianismo daqueles que se diziam seguidores de Jesus Cristo. Homem de Deus como Martin Luther King, né, que amante da paz, dos direitos civis, um grande pastor, orador, batista. Nos nossos dias, nós deparamos com a figura do padre Lancelotti, né, um homem que, vez por outra, é atacado por pessoas que se dizem católicas, mas também atacado por pessoas que se dizem evangélicos. Então percebam, queridos, que a história, tanto a história das Escrituras, as narrativas das Escrituras, a narrativa da história da igreja, da história da humanidade, tem tantos outros, mas homens que foram diferentes, homens que estavam à frente do seu tempo, homens que olhou para o pobre, homens que olharam para o pobre, para aqueles que não tinham ninguém por eles, e eles viveram um período que nós chamamos de contracultura. Aqueles que remam contra a maré, aqueles que se levantam contra o poder estabelecido para fazer o exercício do bem, da prática da justiça e ser instrumento de Deus para a transformação de vidas e da sociedade. O que nós encontramos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 10 que nós lemos, é justamente isto. Quando você olha para as bem-aventuranças, das características daqueles que andam com Jesus, que são discípulos de Jesus, que são amantes da paz, da misericórdia, de serem pacificadores,
de olhar para si e não se achar que melhor do que outras pessoas, mas confiar na graça de Deus, de que Deus é tudo em nós, e sermos humildes diante de Deus, reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas, entendermos que nós dependemos 100% de Deus, da graça poderosa do Senhor. Então viver com essas características de sermos filhos de Deus e de vivermos o Evangelho de Jesus, claramente traz contra nós oposição e perseguição. Portanto, eu quero dialogar com os queridos, fazer exposição com o tema perseguição e bem-aventurança. A palavra de Deus está dizendo que nós somos bem-aventurados, ditosos, por sermos então perseguidos por causa da justiça, por aquilo que nós vivemos de Deus, ou seja, Deus é o autor e a fonte da justiça, e essa justiça de Deus foi aplicada em nós por meio da obra de Jesus Cristo. O que eu estou falando não é no sentido de eu ser bonzinho e ser maltratado. O que eu quero dizer de forma clara, cristalina, é que a nossa justificação, essa justiça que nós recebemos, foi mediante a obra de Jesus. Jesus Cristo, ao ir à cruz, ele cumpriu todo o propósito de Deus, a ira de Deus, o peso de Deus veio contra Jesus, e Jesus conquistou para você e para mim a justiça imputada. E Jesus era o nosso representante, e a justiça praticada por Jesus, pela obra de Jesus, nos foi imputada. Então, em Jesus, você e eu somos justos, em Jesus, você e eu somos justificados. E a parte da obra de Jesus não há justificação. A parte da obra de Jesus não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram, ou seja, nós só podemos ser pessoas que satisfazem a Deus e a sua vontade quando a justiça de Cristo é aplicada em nós. Portanto, o meu primeiro argumento, queridos, acerca de perseguição e bem-aventuranças, ou perseguição e bem-aventurança, é que a vida dos discípulos de Jesus inevitavelmente atrairá insultos e maus tratos. Percebam isso, que a vida dos discípulos de Jesus inevitavelmente atrairá insultos e maus tratos. Jesus Cristo, no seu ministério, no capítulo 16 do Evangelho de João, quando ele, capítulo 14, 15, 16 e 17, ele ora, a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos, mas no capítulo 16, Jesus Cristo fala acerca da ação poderosa do Espírito Santo de Deus em nós, qual era o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, e Jesus termina esse capítulo no versículo 33, quando diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então significa, queridos, que as ações, as nossas atitudes, o nosso caráter, aquilo que Deus em Cristo Jesus nos fez, pessoas diferentes, que ama, que cuida, que luta pela justiça, que luta pelo pobre, que luta pelo oprimido, que luta por aqueles que não têm direito, são aqueles que vivem uma contracultura, e nesse sentido, então, Jesus nos adverte que isso atrairá oposição e maus tratos. Segundo lugar, meu segundo argumento é que as qualidades distintivas salientadas nas bem-aventuranças, quais são as características salientadas ou qualidades distintas salientadas nas bem-aventuranças que vai atrair contra nós a oposição? Veja bem, o mundo não aceita a pessoa que se coloca com humildade dela saber quem ela é em relação a Deus. Hoje o mundo é dos mais fortes, daqueles que são poderosos, são capazes, são inteligentes, ou se consideram mais inteligentes do que o outro, porque está no status quo, como aquela frase, você sabe com quem está falando? Então, nesse sentido, queridos, a viver uma vida de sabermos que nós devemos ser humildes diante de Deus, no trato com as pessoas, isso não faz parte da nossa vida contemporânea. Quando nós falamos bem-aventurados que choram, não, bem-aventurados fortes, bem-aventurados aqueles que fazem o outro sofrer, que fazem o outro chorar, esse é forte. Ou seja, aqueles que choram não faz parte do mundo contemporâneo. Bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, não bem-aventurados são aqueles que
dobra a justiça. Bem-aventurados aqueles que compram a justiça. Bem-aventurados aqueles que podem pagar melhor. Eu quero trazer uma história da minha família para esse momento. O meu avô, Manuel Messias dos Santos, chamado Vovô Ioiô, na região de Irecê, ele tinha uma propriedade, tem uma propriedade que foi invadida. E quando ele ficou sabendo que a sua propriedade foi invadida, ele estava no estado de Goiás, ele volta para a Bahia e entra na justiça. Então os poceiros não tinham direito do uso capião, porque ele voltou para sua terra e requereu posse dela antes, tomar posse dela antes que pudesse gerar esse uso capião. E ele foi todo esperançoso para a cidade de Irecê, para a comarca de Irecê, com seus amigos, com um caminhão cheio de pessoas, porque meu avô era pobre, mas era honrado, não tinha dinheiro, valores, mas tinha muitos amigos. E a Bíblia diz que muito vale o bom nome do que as muitas riquezas. E aí a pessoa que estava demandando com meu avô disse, olha, quem tem dinheiro não perde questão. E eu digo para você, meu querido, que isso já faz quase 50 anos. E a questão ainda não foi resolvida. Então percebam que para o mundo hoje, para as pessoas hoje, que vale é quem pode comprar. Mas a Bíblia diz que Deus é o Senhor que se assenta no trono e Deus é aquele que está olhando para todos aqueles que praticam as injustiças e as iniquidades. Um dia eles prestarão contas diante de Deus. Mas então para o mundo, bem-aventurados não são os pacificadores, bem-aventurados são aqueles que pela força tomam as coisas. Bem-aventurados aqueles que se mostram mais forte, que possa dominar o mundo, que possa subjugar os outros. Então, queridos, portanto, as qualidades distintivas salientadas das bem-aventuranças trazem para nós perseguição e oposição. O meu terceiro argumento, antes de nós irmos para as aplicações, é que essa bem-aventurança é a bem-aventurança dos perseguidos e dos mártires. Essa é a bem-aventurança dos perseguidos e dos mártires. Eu quero trazer aqui para você um texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14, quando diz assim, todavia, verso 13, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Então, meu querido, minha querida, em nome precioso, gracioso, maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então esse versículo 10, 11, 12, é o versículo dos perseguidos, é o versículo dos mártires. Agora, eu quero aplicar com você, para nossas vidas, pelo menos nesse momento, 3 aplicações. A primeira aplicação, queridos, é que o trabalho de quem exerce a justiça não é tarefa fácil. O trabalho de quem exerce a justiça, segundo a justiça colocada por Deus nas Escrituras, na sua palavra, não é tarefa fácil. Nós temos que ter coragem, nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que ter coragem para nos posicionarmos, para sermos diferentes, para estarmos vivemos em uma cultura que não aceita princípios e valores de Deus, uma cultura com seu pensamento próprio, com sua ideologia própria, com seu jeito de ser próprio. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, nós devemos ser corajosos, mesmo não sendo uma tarefa fácil, mas você e eu precisamos ser praticantes da justiça, a justiça que foi operada por Deus, por meio de Jesus na nossa vida. Nós temos obrigação de expressarmos a glória de Deus neste mundo. Segundo lugar, segunda aplicação, somos perseguidos, não necessariamente por causa de opiniões, mas por causa da nossa conduta. Porque no sentido de opinião, nós vivemos em um país em que há liberdade de opinião.
Mas eu quero dizer para você que nós somos atacados muitas vezes não é pelas nossas opiniões, é pela nossa conduta. Pelo que você é. De olhar para alguém que está sendo maltratado e defender. Olhar para alguém que está sendo humilhado e você ser aquela pessoa, o instrumento de Deus para cuidar daquela pessoa. Então, portanto, queridos, nós sofremos necessariamente não por causa das opiniões, mas por causa da nossa conduta. E o apóstolo Pedro, ao alertar o seu discípulo Timóteo, ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu quero terminar o programa nesta oportunidade citando algumas palavras de Jesus no Evangelho de João, a começar do versículo 20 do capítulo 3. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Portanto, a sua postura, a sua atitude denuncia a injustiça. A sua postura, a sua atitude denuncia aqueles que estão na prática do mal. Capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 7, diz assim: o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Jesus Cristo falando que ele é a videira, no capítulo 15, verso 19 do mesmo Evangelho de João, e eu termino com esse texto antes de nós orarmos, vamos ler esse último texto, verso 19 do capítulo 15 do Evangelho de João. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Percebam, queridos, assim como Jeremias sofreu perseguição, como Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio, e Hebreus capítulo 11 diz que homens que foram mortos, né, homens dos quais o mundo não era digno deles, homens como eu citei, homens como Estevão, Policarpo, Jesus, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Padre Lancelotti, são homens, queridos, que fizeram diferença e fazem diferença. Eu desafio você, no nome de Jesus, a ser um bem-aventurado, a ser um ditoso, a viver a prática da justiça. Mas eu digo a justiça que foi aplicada em nós por meio de Jesus Cristo. E termos uma conduta que expressa essa justiça, tendo Deus como a fonte e o autor dessa justiça. Eu quero orar por você. O meu desejo é que você tenha esperança de que você não está sofrendo ou padecendo sozinho. Deus está olhando para você e Jesus está intercedendo por você junto ao Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. E a minha oração é que o Senhor Deus, em nome de Jesus, derrame graça, favor e misericórdia, consolando, ó Deus, as pessoas nas suas dores, nas suas lutas, nas suas aflições, ó Deus, os sofrimentos deste mundo, que elas tenham, ó Deus, esperança em Jesus, de que mesmo sofrendo, padecendo, mas elas são vitoriosas em Jesus Cristo, porque elas serão chamadas filhos e filhas de Deus. Ó Pai, a minha oração é de gratidão, por saber que o Senhor não esquece de nós e de que não há nada nesse mundo que pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, queridos que ouvem e assistem o nosso programa. Ó Deus, que o Senhor derrame graça, favor e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho e o prazer da sua audiência. Não se esqueça, todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva e também no domingo às 18 horas pela Goiás é Mais TV, o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas. E a novidade do nosso aplicativo da Goiás é Mais TV
que vai vir embaixo, logo abaixo. Você então baixa o aplicativo da Goiás é Mais TV e você vai ter aí no seu tablet, no seu celular, toda a grade de programação da Goiás é Mais TV. Você pode assistir aonde quiser e quando você quiser. Portanto, faça isso. Também se inscreva no nosso canal, no canal da Goiás é Mais TV. Comente, faça comentário nos nossos programas e também curta e compartilhe com outras pessoas. Venha para o time da Goiás é Mais TV. Deus abençoe, muito obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.